Os evangelhos, ele conta a história de maneira acelerada. E na medida com que o texto se aproxima da crucificação, ele vai diminuindo a velocidade da narrativa. Ele vai diminuindo a velocidade da história. E quanto mais perto da cruz nós estamos, mais em câmera lenta, meticulosa, detalhada, sabe, cada peça colocada com muito cuidado na construção da narrativa, para que a gente possa sentir cada detalhe do drama, sentir cada detalhe da dor, do que Cristo passou na cruz do Calvário. É por isso que ele desacelera, para captar, para magnetizar, para fixar, para galvanizar a nossa atenção, para nos deixar assim arrebatados, suspensos diante do texto. E eu estava essa semana consagrando, orando a Deus e pedindo e lendo a palavra de Deus. E eu já falei para vocês que eu depois que eu li a biografia do George Miller de Bristol, que leu a Bíblia 200 vezes de joelho, eu não li a Bíblia 200 vezes ainda, contando, mas eu estou copiando a espiritualidade dos heróis, procurando seguir os mesmos passos para ver o que acontece, né, irmão? Eu estava diante desse texto e eu pensei assim: meu Deus, vou pregar na ceia sábado e vou falar disso daqui. E o Espírito Santo falou: é disso daí. Porque é difícil. Se tem um texto que incomoda, toda vez que eu leio, eu quero passar meio batido. Eu não quero parar para pensar nisso. Eu não quero parar para ficar pensando nessas coisas. Eu não quero me deparar com esse texto. Eu confesso para os irmãos, eu confesso, na minha fraqueza, na minha incipiência, na minha imaturidade, eu não quero me deparar com um texto desse. Eu prefiro correr dele, eu prefiro passar assim, ligeiro nele, mas me deter nele me causa incômodo. Porque eu não sei você, mas eu estou falando de mim. Quando eu vejo um texto desse, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu não quero nunca, jamais trair Jesus. Eu não quero. Jesus, me sustenta nas tuas mãos, Senhor. E olha só, e quando você olha para os evangelhos, você não vê Judas como uma massa informe no meio dos discípulos. O evangelho não joga, não apresenta, não coloca ele os evangelhos não apresentam Judas como um crápula no meio dos 12. Na maioria das histórias, a gente não vê qualquer sinal, nenhum vestígio. Na verdade, a gente vê o contrário. Por quê? Porque senão não era traição. A traição
segundo Max Lucado, no livro Os Anjos Silenciaram, é a única arma que teu inimigo jamais poderá usar contra você. Teu inimigo não tem esta prerrogativa. Alguém que te odeia não pode te ferir de outro jeito. Um concorrente não tem a arma da traição. Quando a gente lê Lucas, capítulo 6, diz assim, e aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Alguém podia falar assim: Jesus errou na escolha. Jesus errou na escolha. Jesus errou na escolha. Jesus fez uma escolha de modo impensado. Jesus fez uma escolha precipitada, assodada, às pressas, feitas de qualquer jeito. Jesus fez uma escolha sem nenhum critério. Alguém podia falar: não, ele, também vai escolher Judas. Mas o Evangelho faz questão de dizer que Jesus subiu ao monte, passou uma noite inteira orando e buscando a Deus. E no romper da manhã, depois de uma noite inteira de oração, ele chamou e escolheu os discípulos. Então eu posso dizer com toda certeza que Jesus não errou, que Jesus não foi apressado, que Jesus se equivocou quando escolheu Judas. Na época aqui do Evangelho, dos acontecimentos, o nome Judas era igual João e Maria hoje. Era um nome muito comum. Muita gente chamava Judas. Absolutamente ninguém, nos dias de hoje, 2000 anos depois, registra o nome do filho de Judas. Porque Judas se tornou o mais famoso, o mais famigerado traidor de toda a história da raça humana. E ninguém tem coragem de colocar o nome de um filho, de registrar. Você pode ver, tem André. Os nomes dos evangelhos, os nomes bíblicos, principalmente dos apóstolos, são nomes muito bonitos de colocar. Todo mundo põe. Até hoje o pessoal põe André, põe Tiago. Aqui na igreja mesmo tem Tiago, tem Marcos, tem André, tem Mateus. São nomes que está aí, na boca do povo. Nomes lindos. Mas ninguém põe Judas. E por quê? Porque a traição de Judas dói até hoje. A traição de Judas é ofensiva. Alguém podia falar assim: você já foi traído? Eu já. Você já foi enganado? Eu já. Aí eu penso,
Mas comigo, com qualquer um de nós, que eventualmente seja traído por um amigo, por um cônjuge, por um parente, traído na confiança. Já viu a história da pessoa que está apertada, vai lá e pega o cheque emprestado em branco, a outra pessoa vai lá e arrebenta com tudo? É uma traição. Mas tudo bem fazer isso com nós, porque nós somos pecadores, a gente erra. Em toda qualquer situação, por mais que você tenha razão, você nunca vai ter total razão. Ninguém aqui, em nenhuma questão, em nenhum dilema, em nenhum impasse vai estar completamente certo. De alguma forma, a gente não é tão assim, tão inocente. Mas aí o que me incomoda é assim, por que Judas traiu Jesus? Porque trair qualquer um de nós aqui, se passar por uma traição, nós somos pecadores. Vá lá. Tudo bem, alguém pode se chatear com nós, alguém pode se revoltar com nós, alguém pode passar a não gostar de nós. Alguém aqui é uma unanimidade? Parabéns para você se você é uma unanimidade. Se todo mundo gosta de você, se é aquela figura que todo mundo gosta, que todo mundo deseja o bem, que todo mundo tem assim você em autoestima, em alta consideração. Mas dificilmente alguém goza desse privilégio master aqui, de ser uma pessoa que todo mundo gosta. Normalmente uns gostam, outros não tem muito parecer, e alguns não gostam. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente. Mas não gostar de Jesus, tudo bem que você não goste de mim, tudo bem que alguém não goste de você, e que por algum motivo faça alguma coisa contra você ou contra mim. Mas Jesus, o que Jesus fez para Judas? Por que Jesus se tornou digno de ser traído do jeito que foi? O que aconteceu lá dentro? A minha pergunta retórica, para provocar reflexão, para compartilhar as minhas inquietações com você, é o que aconteceu lá dentro dele, em relação a Jesus, num dado momento, porque eu penso que no começo, quando ele foi escolhido, no momento quando ele foi escolhido, a gente descobre também ao longo dos evangelhos que ele é escolhido no capítulo 6, depois de uma noite inteira de oração. Então não teve precipitação, não teve equívoco, era o propósito de Deus trazê-lo mesmo para o grupo. Mas nós descobrimos também que ele desfrutava e gozava de uma elevada confiança, de uma elevadíssima confiança. Porque a parte financeira, você coloca a chave, você dá a chave do cofre para qualquer um. Jesus também não. Mas a chave do cofre estava com Judas. Dada a elevada confiança que ele tinha. Mas e por quê? O que explica? Por que ele fez isso? Com Jesus. O que em Jesus não estava bom para ele? E aí vem a mensagem nessa noite. Alguns cuidados que eu, como servo de Deus, como pastor aqui desse rebanho, eu extraio aqui dessa parte bíblica, porque eu não quero me enquadrar
Eu não quero me identificar com essa personalidade que se tornou. Eu acredito que quando Jesus chamou o Judas para ser um dos apóstolos e colocou ele numa posição de confiança, colocou ele numa posição de respeito, de liderança, quando colocou ele na posição que colocou, ele não era o que ele se tornou. Então, peraí, então baseado no texto bíblico, nós temos potencial para nos tornarmos quem Deus nunca quis que a gente fosse, quem Deus não quer que a gente seja. Então existem alguns perigos que todos nós não podemos querer aqui pegar Judas agora e não tem história de malhar o Judas. Eu via isso muito quando era moleque, quando era pequeno. Eu morava num prédio e da janela do meu prédio eu via eles malhando Judas. Chutava, fazia aqueles bonecos, chutava o Judas e batia no Judas. Descarregava toda a raiva que tinha no Judas. Traidor. Na verdade, a traição, você sabe, né? A traição, ela é tão abjeta. Ela é tão abjeta. A traição é tão asquerosa. A traição, ela é tão repudiada, que se você for num presídio onde estão presos, encarcerados os piores criminosos, lá dentro das facções criminosas, de pessoas que cometem os crimes mais hediondos, entre eles aceitam o ladrão de banco, o ladrão de galinha, mas eles não aceitam entre eles o traidor. Ninguém gosta do traidor. Então há um potencial. Ele não era para ser isso que ele foi, mas em algum momento ele se distanciou do propósito de Deus para ter esse destino, para ter esse estigma, para ter essa pecha que nenhum de nós aqui queremos ter. E para nós não termos essa pecha em nós precisamos nos deter diante do texto, porque dói quando a gente lê o texto. Olha só, no versículo 48, olha que interessante, como que é a Bíblia. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. É o 47. Judas chegou. Aqui é o ato, é o momento, é a hora H, é o instante em que ele vai desferir o golpe fatal da traição. É o momento em que ele chega para dar o beijo. No 48, ele já não é mais chamado de Judas, ele é chamado de traidor. Olha que coisa. Então, primeira verdade, nunca foi da vontade de Deus que ele fosse o que ele se tornou. Em algum momento, ele se distanciou do propósito para se enveredar por esse destino que o colocou na história como o ser mais abjeto que se pode imaginar. E eu e você precisamos vigiar. Segundo, quando foi que ele considerou a possibilidade? Porque tem coisas
que nem passa pela cabeça da gente. Por exemplo, cometer um assassinato. A maioria de nós aqui nem pensa numa coisa dessa. Você pensa nisso? Em ficar matando alguém? Ah, vou pegar uma arma, vou comprar... Só que nem pensa. A maior parte de nós aqui não pensa em fazer uma maldade. Mas aí o Lutero fala assim, olha o que o Martinho Lutero fala. Nós não temos como evitar, do mesmo modo que nós não temos como evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, nós não temos como evitar que os pensamentos cheguem a nós. Sim ou não? Vocês concordam com a frase? Você tem como evitar que os passarinhos voem sobre a tua cabeça? Não tem como evitar. Do mesmo jeito que nós não temos como evitar que, de alguma forma, alguma bobagem venha no nosso pensamento. Alguma bobagem, alguma besteira bata na tua cabeça, uma loucura. Você não tem como evitar, às vezes vem. Agora, a frase do Lutero não para por aí não. Lutero diz assim, nós não temos como evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos na nossa cabeça. E do mesmo jeito que você pode evitar que os passarinhos façam ninho na tua cabeça, você também pode evitar que os pensamentos se aninhem dentro da tua mente. Quando foi a primeira vez que a sugestão vinda sei lá de onde, provavelmente do inferno, de Satanás, ou dele mesmo, ou de alguma revolta, ou de alguma insatisfação, ou de alguma coisa que Jesus falou que ele não gostou, sei lá, alguma coisa aconteceu, alguma coisa que Jesus falou que ele não gostou, alguma coisa que Jesus falou que ele não concordou, alguma coisa que Jesus, algum comportamento de Jesus. Eu já li algumas matérias, alguns artigos que tentam defender Judas, tentam entender, justificar, relativizar a traição dele, tenta assim dar uma espécie de amenizada no negócio. Fala, na verdade, Judas não queria trair Jesus. Judas quis ser o estupim, porque como Jesus prometiu o reino, instaurar o reino, Judas começou a achar que estava demorando, que Jesus estava só no discurso, que Jesus estava assim, amarelando, mais ou menos assim, que Jesus estava pegando leve demais. E como o povo estava com Jesus, Jesus tinha a massa, Jesus tinha os elementos nas mãos para fazer uma revolução social, uma revolução política, como Jesus tinha o povo, tinha poderes e tinha uma liderança com ele, Jesus tinha um partido com ele, e tinha uma maioria que queria a instauração de um novo regime de governo. Aí alguns dizem que o Judas falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou provocar uma situação para que seja o estupim de uma revolução. E aí não vai ter jeito, Jesus vai ter que assumir o comando da revolução, e a gente vira o jogo e toma o governo da mão do César. E manda o Pilatos embora, e a gente assume o trono em Jerusalém, estabelece essa nova ordem, e aí está tudo feito. Eles tentam justificar Judas desse jeito. Mas não tem nada disso. Eu fico pensando, o que Jesus falou que ele não gostou? O que Jesus falou que ele passou a não concordar? Quando que ele passou a desconsiderar a seriedade das coisas que Jesus falava? Tome cuidado, meu irmão. Tomemos cuidado. Existem pensamentos que são como pequenas sementes, imperceptíveis. Existem coisas que são pequeninas. Muitas coisas. O mesmo vapor que é produzido quando a chaleira está no fogão, é o mesmo vapor que é gerado numa caldeira de alta potência, que empurra um navio.
O mesmo vento que chacoalha a camiseta que a irmã coloca no varal é o mesmo vento que empurra as grandes embarcações naquelas velas enormes. Ou seja, esse pensamento que campeia o teu coração, esse pensamento que povoa a tua mente, hoje parece que não é nada, mas se você deixar ele crescer dentro de você, ele pode te transformar e levar a tua vida a uma vida de ruína e destruição. Quando foi que ele deixou de dizer não lá dentro dele? Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Lá dentro dele havia uma guerra, lá dentro dele, em algum momento, houve uma batalha dentro dele, entre o sim e o não, entre o vou e não vou, entre pego e não pego, entre faço e não faço. Mas em algum momento, a batalha, o pêndulo, virou para o lado contrário, para o lado negativo. Em algum momento, lá dentro dele mudou. O que eu penso de tudo isso? Que as coisas não acontecem da noite para o dia. Que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Que as coisas não são fruto do acaso. Que uma coisa como essa não é fruto de uma situação fortuita, casuística. Isso é fruto de um pensamento meticuloso. Porque quando ele foi entregar Jesus, a Bíblia diz que ele passou a procurar ocasião. Ele passou a procurar uma ocasião. E quando ele foi entregar Jesus e desferir a traição, ele planejou fazer isso com um beijo. Ou seja, foi tudo de caso pensado. É por isso que a traição dói. É por isso que a traição não é reversiva. Alguém fala assim, mas Pedro errou, e errou também gravemente. Mas os erros de Pedro não foram erros meticulosos. A negação de Pedro foi resultado de uma reação momentânea do momento, da pressão do momento. Mas o caso de Judas é um processo lento, meticuloso, gradual, que foi campeando por muito tempo dentro do coração, de tal modo que ele tinha tempo de chegar diante de Jesus, de dobrar diante de Jesus, de clamar pelo sangue de Jesus, de repreender aquilo. O que se passou lá dentro dele? Muitas vezes Satanás vai soprar coisas no meu ouvido e no teu ouvido, e vai vir com a sugestão, com a vozinha mole, suave, sedosa, e vai dizer coisas para você. E você vai ter que decidir se você dá sinal verde para isso entrar dentro de você, ou você diz, o sangue de Jesus tem poder, sai de mim, Satanás. Corre daqui, capeta. Eu amo Jesus. Eu quero Jesus. Eu vivo para Jesus. Em algum momento, essa que é a questão. Esse que é o âmago da questão que nós precisamos analisar, que nós precisamos considerar dentro de nós. É por isso que o erro se torna irreversível, porque ele teve chance de dar marcha ré até a última hora. Irmãos,
Eu quero servir a Jesus. O que Jesus fez de ruim para ele? Onde foi? Irmãos, você sabe o que eu fico pensando? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Toma cuidado quando tudo você começar a ficar insatisfeito. Suas insatisfações. Porque no caso de Judas a insatisfação era com Jesus. Quem é que está errado? Você ou Jesus? Mas Judas estava tão certo que na cabeça dele ele estava mais certo que Jesus. E tem gente na igreja que está mais certo que Jesus. Quando nada presta, quando ninguém presta, talvez eu estou dando lugar para que seja construído em mim. Agora preste atenção comigo aqui, só para a gente findar aqui. Olha só. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Judas chegou diante dele. Agora Jesus está diante de Judas. Quando Judas chega, ele para de falar. Aquela última hora. Aquela é a última chance. Aquela é a última vez que ele vai estar diante de Jesus. Você está diante de Jesus. Você está diante de Jesus. Jesus está falando, e ele chega e para diante dele. Ele fez o que tinha no coração dele para fazer? Não. Ainda não fez. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de não fazer, Judas. Pelo amor de Deus, Judas, para com isso. Larga a mão disso. Eu estou aqui com Judas parado diante de Jesus. Eu estou aqui na cena com ele. Eu entrei com ele agora aqui. Eu estou no Getsemane com ele. E agora ele está diante de Jesus. Tem amor maior do que o de Jesus? Tem bondade maior do que a de Jesus? Tem perfeição igual que se equipara a de Jesus? Alguém no mundo equipara a Jesus, mas ele está diante de Jesus, o seu Senhor. Ele está diante de Jesus, o seu Mestre. Ele está diante de Jesus, o seu Salvador. Ele está diante de Jesus, o seu Deus. Ele está diante de Jesus, o seu Messias. Ele está diante de Jesus, o seu Rei. Ele está diante de Jesus, o seu guia. Ele está diante de Jesus, a sua luz. E eu aqui na cena com ele. Não faça isso. Você vai estragar a tua vida. Você vai colocar tudo a perder. Porque Jesus, irmãos, o que vai acontecer com Jesus? Ele vai ser entregue, vai morrer, vai ressuscitar e o plano continua. E Jesus vai pro ralo, e o Judas vai pro ralo da história. Mas a obra de Deus continua. E eu estou aqui com ele. Não faça isso, pelo amor de Deus. Larga a mão desse negócio. Isso não é de Deus para a tua vida, não. Foi Ele que te chamou lá depois de uma noite inteira de oração. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te levantou. Ele te confiou em você. Olha o que Ele pôs na tua mão. Olha o que Ele te deu. Olha a confiança que Ele tem. Olha a consideração que Ele tem por você. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você vai estragar a tua vida. Você vai estragar a tua família. Você vai estragar a tua história. E a Bíblia diz: o traidor tinha dado um sinal. Porque Jesus
era muito igual a todos. Jesus não era aquele que vivia de se aparecer, que tinha uma melancia pendurado no pescoço. Não. Jesus era igual. Aí o pessoal falou: a gente quer prender Jesus. Como é que a gente vai saber que Jesus é Jesus? Fácil. Como eu conheço Ele? Só podia ser alguém que conhecia Ele. Só podia ser alguém que conhecia a fisionomia dele. Foi alguém que conhecia a identidade dele. Como eu conheço? Você conhece? Conheço. Mas de onde que você conhece? Ele me chamou. Ele me nomeou. Mas como é que você conhece? Eu estava lá no barco o dia que ele disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Como é que você conhece ele? Eu estava lá no dia em que estava a multidão de 5.000 homens. E eu era o tesoureiro. E a gente precisava dar de comer para aquele meio mundo de gente. Eu era o tesoureiro, e naquele dia o caixa da congregação estava lá na lona. Naquele dia o caixa da congregação estava lá embaixo. E tinha 5.000 pessoas. E tesoureiro sabe como que é duro ser tesoureiro da obra de Deus. E ele fala: eu conheço ele. O caixa da congregação estava lá embaixo. Mas ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 pessoas, sem contar com os homens e com as mulheres. Eu conheço ele. Eu lembro um dia que a gente tinha que pagar o imposto, porque tudo isso passava por Judas. Essas partes administrativas passavam por Judas. Tributo passa por quem? Tesoureiro. Chegava lá. Passava por ele. Não passava. Chegou lá, que a questão de tem que pagar o imposto aqui. E de novo o caixa estava quebrado. A coisa estava braba. Aí ele mandou Pedro lá jogar um anzol na água e trouxe. Foi lá no caixa eletrônico. Falou: vai lá no caixa eletrônico e busca. Foi lá e pescou um peixe. E quando veio o peixe, tinha uma moeda. Um estáter estava na boca do peixe. E ele foi lá e pagou o tributo para mim e para ele. Eu conheço ele. E Judas não traiu ainda. Está aqui, ó. Mas o traidor falou: eu conheço ele. Quando eu dei um beijo nele, prendei-os. Aí vocês podem prender. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, mestre. E beijou. Jesus, porém, aí eu fico assim, irmãos. Você sabe o que é que Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. A Bíblia diz assim, ó: Jesus, porém, disse: amigo, meu amigo, aqui vieste. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós queremos aqui? Quais são os nossos desejos aqui? Amigo. Irmãos, se fosse eu, aí eu venho eu. Porque quando eu olho para Jesus, eu me comparo. Porque você tem que aprender a se comparar com Jesus, para tentar ficar igual a Ele. Porque se fosse eu falei: rapaz, você é bem picareta mesmo, hein? Você é bem sem vergonha. Você é bem sem... Eu ia dar uns esculachos nesse Judas. Eu ia. Porque Judas não merece os esculachos, irmão? Merece. Eu vou sair com você aqui com a quente, já está fervendo, rapaz. Vai plantar batata no asfalto.
Vai ver se eu estou lá na esquina. E Jesus? Jesus escorraça com ele? Ele fala: amigo, aqui vieste. E ele não respondeu. Ele nunca respondeu. Aqui tem um vácuo na história aqui, porque não dá tempo. Jesus fala: amigo, aqui vieste. Ele podia dar 1001 explicação, 1001 justificativa, 1001 razão. Podia ter um monte aqui de filosofia, de explicação, de motivo, de coisa. Ele podia dar aqui umas 300 explicações, mas tem uma coisa: não há resposta. Porque assim, Jesus é amigo dele mesmo de verdade. Independente do que ele faça, independente do que está acontecendo, Jesus é teu amigo, irmão. Jesus não falou aqui da boca para fora. Jesus não falou aqui por conveniência, por cortesia. Jesus não falou aqui para encher linguiça. Jesus não falou aqui para ficar bem na fotografia. Jesus falou porque é verdade. É uma verdade gritante. É uma verdade impactante. É uma verdade transformadora. Sabe de uma coisa? Judas é um vira-casaca. E é muito comum alguém virar a casaca. Só que tem uma coisa: daqui 10 anos, Jesus vai continuar sendo Jesus da tua vida. Talvez você conheceu alguém que era de um jeito e depois ficou de outro. Talvez você era de um jeito e ficou de outro. Mas tem uma coisa: tudo pode mudar. As pessoas podem mudar. Os valores podem mudar. A sociedade pode mudar. As circunstâncias podem mudar. Do jeito que muda. E é por isso que não tem resposta. Porque de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei do profundo da minha alma. De uma coisa eu sei. E jamais vai apagar da minha memória. Jamais vai apagar da minha retina. Eu entreguei a minha vida com 14 anos. Eu conheci Jesus. Com 14 anos, eu conto isso aqui um monte de vezes para vocês vão vir enjoados, tanto ouvir isso aqui. Eu entreguei a minha vida com 14 anos, eu nunca saí da igreja. Eu era a pessoa mais desligada que tinha no mundo. Eu não pensava em nada e eu não queria nada. Para mim não existia nada. Eu nem sei para que eu existia quando eu era adolescente. Tudo eu fazia por fazer. Eu ia na escola por ir. Minhas notas eram tudo nota ruim, feia. Mas quando eu conheci Jesus com 14 anos, e Ele entrou aqui dentro de mim, hoje eu estou com 46. Eu tenho mais tempo de vida com Jesus do que sem Jesus. E cada dia que passa, eu vejo que Ele é o meu amigo mesmo de verdade.
cada dia que passa, eu nunca encontrei, irmãos, eu nunca encontrei um amigo igual Jesus. Eu nunca achei. Eu nunca encontrei alguém como Jesus. Ele é o meu amigo. De verdade. Ele é o meu amigo. Ele é o teu amigo. Ele é o nosso amigo. Amigo, a que vieste não tem resposta. Por quê? Porque nada altera a realidade de que aconteça o que acontecer. Ele é o teu amigo. Ele é o teu amigo. Ele é o teu amigo. Pode ser que Judas não seja, mas ele é. Pode ser que Judas não valorize, mas ele é. Pode ser que Judas não considere, mas ele é. Pode ser que Judas não entenda, mas ele é. Pode ser que Judas seja Judas, mas ele é. Quando ele fala assim, amigo, que vieste, Judas não responde. E a polícia chega e algema ele naquela hora e leva ele preso. E ele vai preso. E dali ele vai para a cruz. E ali ele morre. E ali o sangue dele desce. Da cruz ele é colocado numa gruta, numa sepultura. No terceiro dia ele ressuscita. E ele continua sendo o teu amigo e o meu amigo. Nada muda isso. Amém? Eu estou sentindo uma presença gloriosa aqui nessa noite. Eu não sei o que está te atormentando, só que nessa noite o laço do diabo está caindo por terra. Você não vai fazer nada disso que você está pensando em fazer. Você não vai fazer isso que está batendo na tua cabeça, que está te perturbando, não. O diabo está derrotado nessa noite, porque a palavra dele veio. E eu quero que você olhe com o olhar do Espírito, porque cada um de nós aqui estamos diante de Jesus. Cada um de nós estamos diante de Cristo aqui agora, nesse exato instante. E sabe de uma coisa? Você está diante dele, e ele está dizendo: amigo, eu sou o teu amigo. Agora basta o que você vai fazer. Ele podia ter agarrado em Jesus. Ele podia ter se aferrado a Jesus. Ele podia ter se humilhado, se rasgado, se jogado. Porque em Jesus tem esperança. Ele é o teu amigo, ele não vai te desamparar. Amigo é quem que entende a gente. Se ele falasse, Jesus, eu estou com a vontade de te trair, que não tá, Jesus, eu tô lascado aqui de vontade de te trair. Eu não sei o que Jesus ia fazer, mas ele ia dar um jeito. Assim, Senhor, eu tô aqui sendo atormentado com a vontade de pecar, de trair a tua santidade. Fala para ele, porque ele é o teu amigo, e ele te entende, e ele tem uma palavra para você, ele tem uma vitória para você. Mas uma coisa eu te digo: você não precisa cair, você não precisa se perder, você não precisa se afundar nas trevas do pecado, porque ele te ama, e você não precisa passar por isso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o general de guerra. Mas a despeito de tudo isso que ele é e o é, de fato e de direito, a despeito de tudo isso,
Ele é o meu, o teu e o nosso amigo. E Ele nunca vai ferir o teu coração.